Inflação, um índice que, na medida certa, indica crescimento, mas que fora de controle pode se tornar um dos monstros mais temidos em uma economia. A inflação, ao contrário do que muitos pensam, não é causada pelo aumento dos preços, mas sim pelo aumento do dinheiro circulando na economia, que consequentemente causa o aumento dos preços de forma generalizada. Isso é inflação. E no vídeo de hoje você vai entender como o seu dinheiro perde valor todos os dias e qual o verdadeiro responsável por essa perda no seu poder de compra gerada pela inflação. Antes do dinheiro como conhecemos surgir, a modalidade de troca que existia era o escambo, que é a troca de mercadorias entre as partes, ou seja, a própria mercadoria é a moeda. Porém, como é difícil mensurar quantos frangos equivalem a uma vaca inteira, por exemplo, além da dificuldade de transporte e armazenamento das mercadorias perecíveis, então criamos o dinheiro para facilitar o comércio dessas mercadorias produzidas. Desde a criação da primeira moeda, o stater, com ouro e prata, lá na Lídia, atual Turquia, território grego, em meados de 600 a.C., o tempo passou e os mecanismos econômicos foram evoluindo para facilitar esses meios de troca. Criamos o papel moeda em torno do século XVII, avançamos na história e sofisticamos mais ainda as formas de troca com sistemas virtuais de transação, como o cartão de crédito, por exemplo, onde não é mais necessário nem a mercadoria, nem a moeda, apenas o crédito, confirmado em fração de segundos, assim como temos o Pix hoje, para facilitar e agilizar ainda mais as maneiras de trocas. É só abrir o app e dar uma dedada e pronto, dinheiro na conta. Esses mecanismos foram se sofisticando até o ponto de nós criarmos o crédito, ou seja, dinheiro ou mercadoria de graça baseado única e exclusivamente na confiança de que a outra parte que tomou emprestado vai te pagar. Foi aí que os grandes bancos centrais tiveram uma ideia genial: se aproveitar do crédito, que por sua vez já era um mecanismo antigo de desenvolvimento econômico, porém sem a capacidade de destruir uma economia, já que antigamente toda moeda tinha lastro em ouro ou o crédito era em própria mercadoria. Apesar de o crédito em si não ser prejudicial para a economia, inclusive na década de 60 teve um papel importante no desenvolvimento da indústria de veículos, eletrodomésticos, móveis e outros bens de consumo no Brasil, o problema é quando o Banco Central, responsável por emitir moeda, abusa desse mecanismo, imprimindo dinheiro que hoje é artificial. Então, quando a economia está lenta e desaquecida, o Banco Central autoriza que os bancos privados imprimam o dinheiro artificial através de empréstimos, ou seja, crédito. Assim, terá mais dinheiro circulando na economia e todo mundo fica feliz, principalmente o pobre que agora tem dinheiro para comprar picanha. Mas espera um pouquinho, peraí. Você também percebeu? Não? Então vamos recapitular um pouco. Desde a criação do escambo, crédito e da moeda, em nenhum momento até hoje o Estado ou qualquer pessoa do planeta teve ou tem o poder de multiplicar qualquer bem apenas injetando dinheiro artificialmente, que não representa sua quantidade, mas apenas o preço. O que isso significa? Isso quer dizer que não é porque o Estado na Lídia confeccionou algumas moedas de ouro e prata para determinar o valor de uma mercadoria e facilitar a sua distribuição, que mais moedas injetadas no mercado, além das mercadorias que já foram produzidas, mudarão a quantidade dessas mesmas mercadorias que já existem. O que muda é apenas o preço, com mais ou menos moeda. Então, se o governo brasileiro hoje imprime mais dinheiro para aquecer a economia, o número de coisas produzidas não aumentou, mas o preço delas, obrigatoriamente, aumentará, pois tem mais gente comprando e aumentando essa demanda, e a única forma dos comerciantes atenderem essa demanda e lucrarem é aumentando os preços, ou seja, o aumento dos preços é uma consequência, a causa é uma maior quantidade de dinheiro artificial circulando. Se o governo decide imprimir dinheiro para que todos possam comprar picanha, por exemplo, imagine agora que você e todos os seus vizinhos vão ao mercadinho do seu Zé na esquina comprar picanha e o estoque de picanha acaba em apenas um dia. Assim, todo o estoque de todos os outros produtos ao longo dos dias também serão zerados.
qual a primeira medida que seu Zé toma para arcar com toda essa demanda e não ter que fechar o mercadinho por um tempo determinado até que mais mercadorias cheguem para encher as prateleiras? A primeira ação natural do seu Zé é aumentar os preços para que suas atividades não parem de funcionar. Isso acontece porque o dinheiro extra injetado na economia não produziu mercadoria extra, ou seja, é o mesmo número de bens para um número repentino muito maior de moeda, e se o número de mercadorias não mudou, o preço delas irá mudar. Isso é inflação, aumento de dinheiro, não de preço. O mercadinho é a economia, seu Zé, os comerciantes, e você e seus vizinhos, nós, os consumidores. Se antes você precisava de R$60 para comprar 1 quilo de picanha, no preço atual, agora com o dobro de dinheiro circulando no mercado, o preço do mesmo quilo de picanha vale 2 vezes mais, porque aparentemente tem mais dinheiro, mas a quantidade de carne é a mesma. A sensação é de que você ficou mais rico, mas na verdade agora você precisa do dobro para comprar a mesma coisa. Antes era R$60, agora, como todos têm o mesmo poder de compra, você precisa de 2 vezes mais, 120 para comprar a mesma quantidade, 1 quilo. É assim que você perde seu poder de compra. Mesmo que à vista os números do seu dinheiro seja maior, realmente a única coisa que mudou foram os números. Isso é inflação. E a cada aumento que o governo dá, seja através de crédito ou assistências, o número do preço muda, mas a quantidade na mercadoria continua a mesma. E o poder de compra da moeda vai derretendo até chegar ao ponto em que o dinheiro já não vale mais nada. Daqui a pouco você vai ver como isso já aconteceu na prática. Vou mostrar um exemplo de como destruir uma economia e acabar com uma moeda. Bom, mas você pode dizer, o meu político que me deu dinheiro artificial é bonzinho. A culpa é do seu Zé que aumentou o preço dos produtos só para lucrar. Mas você está esquecendo da cadeia de produção que existe por trás de um simples mercadinho de bairro. Para que a picanha chegue até o mercadinho do seu Zé, antes alguém precisa transportar, e com uma gasolina mais cara, o preço do transporte sobe. Além da logística, desde a produção agropecuária até o varejo, há as empresas de abate para obter as peças de carne, que também utilizam produtos encarecidos, como produtos de higienização e embalagens, que por sua vez também têm os preços dos seus insumos elevados pela inflação. E antes do processamento ainda há a etapa da produção pecuária, executado por empresas rurais que também tiveram aumento nos preços das matérias-primas e insumos usadas para manter os animais saudáveis do início ao fim, como por exemplo medicamentos, rações e adubos, além da indústria de máquinas e equipamentos e todos os outros setores da economia que faz parte de todo esse processo, que nem cabe falar aqui nesse vídeo de tão extenso que é. Resumindo, se o seu Zé não aumentar os preços, não conseguirá arcar com os custos de seus fornecedores, que aumentaram seus preços de forma natural como qualquer outro comerciante. E se o mercadinho não lucra, não pode pagar seus funcionários, expandir seu negócio, aperfeiçoar seus serviços, enfim, não cresce nem ganha dinheiro. Por isso que a inflação se caracteriza pelo aumento generalizado dos preços em todos os setores, não só no mercadinho do seu Zé. E é por isso que o dinheiro que o Estado te dá não muda muita coisa na sua vida, a única mudança repentina só acontece no preço. E sim, algumas pessoas precisam de ajuda em suas necessidades básicas, eu também sou a favor de auxílios, mas apenas para pessoas que realmente precisam, não para todos, e que não seja perpétuo, porque se for, a cada ano haverá mais dinheiro na economia e cada ano esse dinheiro valerá menos, prejudicando no fim das contas as pessoas que precisam de auxílios. Pois a cada dia precisam de mais dinheiro para comprar o mesmo produto e serviço, e se você observar bem ao nosso redor vai perceber que esse filme é velho. Um exemplo de como a inflação funciona na prática pôde ser visto na pandemia. A pandemia foi uma das principais causas da inflação, alta no Brasil até 2022, saltando de 4,3% em 2019 para 10,25% até o final de 2021. Além do cenário ter piorado no início desse ano, 2022, quando a guerra da Ucrânia começou, conflito que tem feito o preço do barril de combustível subir, já que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e está com suas atividades de exportações suspensas graças às sanções impostas por causa da guerra. Esses dois fatores,
Pandemia e guerra na Ucrânia contribuíram para que a inflação explodisse, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nos Estados Unidos, a inflação atingiu 7% em 2021, o nível mais alto desde 1982. Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram em dezembro. O índice avançou 0,5% no mês passado, depois de ter tido uma alta de 0,8% em novembro, isso segundo o Departamento do Trabalho. Já nos 12 meses até dezembro, o índice subiu 7%, e isso é o maior avanço anual nos Estados Unidos em quase 40 anos. Em países com moeda euro, a inflação chegou a 8,9%, alcançando o maior percentual desde a criação da moeda única no continente europeu. O aumento nos custos dos alimentos e da energia tem pressionado a inflação na Europa. Entre os países da zona do euro, o índice bateu um novo recorde em julho e chegou a 8,9% em 12 meses. Além desses principais fatores, o governo, através do Banco Central, imprimiu bilhões de reais em auxílio para 25,6 milhões de beneficiários até agosto de 2022. E sim, mais uma vez eu repito que algumas pessoas realmente precisam desse dinheiro, mas outras pessoas nem tanto assim. Inclusive eu conheço gente que não passa necessidade e pega o auxílio até hoje. E não é só uma pessoa não, viu? São algumas e conhecidas ainda por cima. Creio que você também deve conhecer alguém que não precisa, mas se aproveitou desse momento. É esse dinheiro em excesso que gera inflação e no fim das contas acaba prejudicando quem realmente precisa de auxílio. Mas que a cada dia, por conta da inflação, precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens e serviços. Existem duas principais formas do Estado gastar mais, como aconteceu na pandemia. 1. Aumentar os impostos, mas isso não é muito popular. 2. Imprimir dinheiro. Essa foi a escolha do governo na pandemia. Para você ter uma ideia, os gastos totais com a pandemia foi de 366,9 bilhões até agosto de 2020, com uma estimativa de gastos totais de 866,4 bilhões só em 2020. Só com o auxílio emergencial, o gasto foi de 212,75 bilhões, além de todos os outros programas criados na pandemia. De janeiro de 2019 a outubro de 2021, os gastos foram de 67,8 bilhões com o Bolsa Família e mais 89,9 bilhões com o novo programa de governo Auxílio Brasil. Mas calma que ainda tem mais, ainda existem as previsões de auxílio para 2023. Com as eleições esse ano, cada candidato prometeu um benefício de R$ 600 para o ano de 2023, valor acima do proposto de R$ 400, que custará ao orçamento um déficit primário entre 60 a 65 bilhões, e se aprovado o valor de 600, esse rombo pode chegar a 91,6 bilhões de reais. Bolsonaro prometeu o valor de 600. Lula também promete manter o auxílio de 600 e conceder um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. Lula acabou ganhando as eleições, mas a questão aqui é, de todos os lados, o populismo reina. E essa conta alguém vai pagar. Todo esse dinheiro totaliza em torno de 600 bilhões de reais injetados na economia, mais o próprio período de lockdown, que diminuiu a produção, tornou ainda mais difícil para as empresas de pequeno a grande porte produzirem bens para toda essa demanda. E qual o efeito natural para o aumento repentino de moeda circulando na economia, que é a verdadeira inflação? Exatamente, alta nos preços. E quem mais sofre com isso? Sim, o mais pobre, já que o salário mínimo em 2020 era de R$ 1.045, enquanto os preços dos produtos essenciais subiram, em média 52%, o salário mínimo aumentou apenas 16%, no valor de R$ 1.212. Mesmo com mais dinheiro na economia e na mão do pobre, o poder de compra, principalmente do mais pobre, diminuiu. Para garantir o mesmo poder de compra dos R$ 600 pagos pelo auxílio emergencial durante os meses de abril a agosto de 2020, os beneficiários do programa social deveriam receber em torno de R$ 724. Esse acréscimo de R$ 124 ajudaria a cobrir a alta dos preços, ou seja, a inflação de 20,7% no acumulado dos últimos 2 anos. Isso prova que mais dinheiro não vai resolver os seus problemas. O segredo da riqueza está na produção e não na distribuição. Não acredita? Ok.
Agora você vai ver os efeitos devastadores da distribuição desenfreada de dinheiro de forma artificial. Lembre dessas cenas da vida real toda vez que você ouvir um político bonzinho prometendo dinheiro grátis. Nada é de graça nessa vida. Tudo tem um preço. O ano é 2018. Desde 2015, mais de 7 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela para fugir da ditadura de esquerda e das crises econômicas e social que assolam o país. Os dados são da Agência da ONU para Refugiados. Inflação de 1000%. Essa é a Venezuela. Destaque internacional: a Venezuela tem agora uma nota com maior valor nominal da história. Com R$1 milhão é possível garantir uma aposentadoria mais tranquila ou comprar um belo imóvel. Mas ter 1 milhão de bolívares não quer dizer muito. A cédula que entrou em circulação na Venezuela tem o maior valor nominal da história. Supera de longe a nota de $10 mil de Singapura, até então a recordista. Mas enquanto a cédula do país asiático vale R$42 mil, o dinheiro venezuelano vale muito menos, R$ 2,94 ou 52 centavos de dólar. Quem diria que a Venezuela se tornaria isso quando a ditadura caiu em 1958 e Rómulo Bittencourt assumiu visando nacionalizar e estatizar o setor petrolífero, o carro forte do país, e utilizar sua receita para criar um generoso estado de bem-estar social. Sobre esse intuito, o setor petrolífero iria, na teoria, fornecer gasolina barata e garantir saúde e educação gratuita para todos, além de uma enorme variedade de serviços públicos. E toda essa teoria foi bem vista entre as classes média e baixa, claro. Quem é que não quer dinheiro grátis? Afinal, era tudo em nome da paz, amor e justiça social. O governo Bittencourt ainda aumentou os impostos para poder bancar os gastos da máquina pública, que passou a ter déficits fiscais por causa de seus gastos incontroláveis com programas sociais. O ideal de Bittencourt foi literalmente implementado em 1975, quando o governo de Carlos Andrés Pérez estatizou todo o setor petrolífero. Com isso, em vez dos venezuelanos pagarem impostos para o governo em troca de proteção da propriedade e liberdade, o Estado venezuelano assumiu um papel patrimonial de subordinar seus cidadãos com todos os tipos de benefícios e assistencialismos para manter seu domínio sobre eles, e nenhum parlamentar ousou se opor. Quem, dentre o povo venezuelano, percebeu o perigo iminente quando Pérez se aproveitou do confisco estatal para financiar um Estado ostentador, assistencialista e toda sorte de programas sociais, que, no início, foram muito bem recebidas pela população desavisada e despreocupada com as consequências. Esse é o retrato de um povo que se deixa enganar pelas falácias, a ponto de retroceder na história e trocar o sistema sofisticado de moeda, criado há mais de 2.700 anos, como já vimos, pelo mercado primitivo de escambo em pleno século XXI. Na Venezuela, em crise, ainda tem peixe para vender, mas falta o dinheiro para pagar. Por isso, no mercado de Los Cocos, em Puerto La Cruz, surgiu um sistema de escambo. As pessoas levam as coisas mais inesperadas para esse mercado. Oye, ¿qué vas a cambiar tú? A mensagem aqui é clara: não existe almoço grátis. Bom, a essa altura você já deve ter entendido o que é a inflação, como ela é causada, por quais motivos e, principalmente, quem a causa. Se você ainda tem dúvidas quanto ao agente causador, vou refrescar sua mente. Não é o consumidor,
pois o seu dinheiro vem apenas do que produz, ou seja, não podem criar dinheiro artificial extra. Não é causada pelos comerciantes, pois eles não aumentam os preços deliberadamente quando simplesmente dá na telha. Se o fizessem, a demanda cairia e eles não lucrariam. Também não é causada por fatores econômicos externos em condições globais estáveis, o que não é o caso porque, de fato, a pandemia e a guerra na Ucrânia influenciaram e muito para uma inflação crescente no mundo todo. Então, só nos resta a alternativa de culpar o Banco Central, o único órgão que pode autorizar os bancos privados a conceder crédito, ou seja, dinheiro artificial, a praticamente qualquer um, além de ser o único órgão responsável por ordenar a Casa da Moeda a imprimir dinheiro. Mas, ainda assim, os membros do Banco Central, mesmo tendo o poder de alterar as políticas monetárias como taxa de juros, reservas cambiais, emissão de moeda, não têm competência para criar medidas assistencialistas de distribuição de renda. Bem, os únicos que podem criar essas medidas, que serão posteriormente votadas e aprovadas pelo Congresso, são os políticos eleitos, que têm no chefe do executivo o símbolo máximo que representa esse tipo de governo que se passa por bonzinho às custas de mais inflação e retrocesso econômico. Mas ainda assim falta falar de um último agente de onde parte o pontapé inicial que desencadeia todo esse sistema e círculo vicioso tão difícil de quebrar. Esse agente é quem dá o poder a um presidente populista que vai usar a máquina pública para comprar votos de outros parlamentares corruptos, que vão aprovar políticas monetárias executadas pelo Banco Central, que vão reverberar nos meios de produção industriais até esse custo invisível chegar no comerciante e finalmente essa conta voltar para o bolso daquele que causou tudo isso. E esse cara, sim, isso mesmo. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí para eu saber se o conteúdo tá bom ou não. Não se esqueça de se inscrever no canal, também para nos ajudar a crescer. Até o próximo vídeo e bora pra cima. Let me point out that the reason why we have too much printed spending and too much printing of money is because you people want it. You and I. We're citizens, we run this country. If Congress has been voting higher and higher spending, why? Because it has been politically profitable for them to do it. If they have been voting higher spending and not voting the higher taxes to pay for it, why? Because it's been politically profitable to do it. We would all like to get something for nothing. And so the political process has been leading to Congress increasing spending, not increasing taxes, and financing the difference by the hidden tax of inflation. I think we are unwise. But let's not blame the others. The problem, you know, in that famous statement of the cartoonist, we have met the enemy and they is us.